Olá, senhores. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme estejam assistindo esse vídeo. Este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira. O propósito deste canal é colaborar com o ensino da disciplina topografia para todos aqueles que a tiveram há muito tempo em seus currículos profissionais e já esqueceram alguns detalhes. Vamos então, neste vídeo, continuar aquela nossa série de acompanhar as fórmulas da estação total laica. Vimos no vídeo anterior as fórmulas de laica que determinam a diferença de altitude ou de altura, a diferença de nível. Laica, conforme vocês estão vendo aqui nesta figura, assinala como com esses triângulos as conversões das distâncias inclinada, aqui por esse triângulo com a hipotenusa, o desnível por esse cateto oposto aqui ao triângulo e a distância horizontal por esse cateto adjacente a este triângulo retângulo. Vimos na aula passada deduzir as fórmulas do desnível usadas pela estação laica e nessa aula de hoje eu vou deixar para vocês um desafio, vou apresentar as fórmulas que laica apresenta para a sua distância horizontal, aquelas fórmulas que estão no firmware dentro da estação total, na placa da estação total, e que ao comando da interface gráfica, no botão correspondente à distância horizontal, vocês terão no visor a distância horizontal fornecida. Então, temos então aqui já, rapidamente, mostrando a vocês alguns elementos. Essa é a figurinha esquemática da estação laica, em que esse ângulo aqui é o zeta, a distância zenital. Vou chamar aqui a essa distância inclinada por D. Essa distância D nós já vimos em vídeos anteriores que a distância fornecida, a distância inclinada já corrigida do efeito da refração atmosférica na onda eletromagnética, vimos direitinho. E agora vimos na aula passada, como eu já falei, a diferença de nível e vamos ver agora essa distância horizontal. A distância horizontal na laica é dada por essa expressão. D índice H, que eu representei no lugar daquele triângulozinho com o cateto adjacente, é igual a y menos essa constante A, que multiplica x vezes y, onde o DH é a distância horizontal em metros e x e y é a distância inclinada pelo seno de zeta e o y a distância inclinada pelo cosseno de zeta. Então nós temos aqui que esse ângulo zeta ele está afetado da refração atmosférica e o raio luminoso que vem aqui de C é o prisma e B é a luneta, né, o centro óptico da estação, a luneta. Então o raio de luz vem do prisma, aqui do prisma, para a luneta e devido à refração atmosférica, ele não vem numa linha reta, ele vai fazendo uma curva. Então esse é um arco de círculo que o raio luminoso descreve ao se refratar na atmosfera, indo quando sua direção muda através, né, das camadas sucessivas que ele atravessa na atmosfera. Essa distância aqui, CC', é o efeito da refração atmosférica aqui nessa distância zeta. Esse raio luminoso que vem para o centro óptico da luneta, o último segmento dele chega aqui. Então o observador ele tem a sensação que a luneta está vendo que o prisma está em C' e não em C. A refração eleva a posição
do prisma, ele vê o prisma mais elevado do que realmente ele está. Isso normalmente em topografia se considera isso. Nós trabalhamos em condições atmosféricas em que as camadas mais densas da atmosfera estão abaixo das menos densas, então a curvatura do raio luminoso tem a sua concavidade voltada para o solo. Em condições excepcionais, as camadas mais densas poderiam ficar acima e esse raio luminoso ficaria com a concavidade voltada para cima, para o céu. Mas em topografia nós evitamos essas condições, trabalhamos em condições normais. Então, CC' é R, é o efeito da refração atmosférica. A distância zenital corrigida desse efeito das condições atmosféricas é essa Z. Se não houvesse essa refração atmosférica, o raio luminoso vindo aqui do prisma, ele viria numa trajetória reta para a luneta aqui da estação total. Aqui, então, seria a distância zenital corrigida. E esse ângulo aqui, esse pequeno ângulo, que tem como cateto oposto o C'C e aqui como cateto adjacente, o hipotenusa D, mediria esse ângulo. Então, se quiséssemos medir o ângulo que seria somado à distância zeta corrigida, esse ângulo seria pegar a distância R, esse segmento R, que seria o efeito da refração, dividindo pela distância D. Laica, ainda nessas situações assim, como essa distância C seria muito pequena, na presença de D, nós vimos no vídeo anterior que ele pode até dividir, considerar essa distância D como sendo o Y, sendo igual a D seno de zeta. Então, isso vai ficar, essa demonstração da fórmula vai ficar a cargo de vocês. Vocês já viram a demonstração da fórmula da diferença de altitude e vou deixar para vocês esse desafio de fazer a demonstração dessa fórmula, a dedução dessa fórmula, segundo aqui os elementos existentes no caso real, né? Então, o efeito da refração, já deduzimos essa fórmula no vídeo anterior, é a distância ao quadrado sobre 2 vezes ρ. Esse ρ é o raio de curvatura desse círculo, desse arco de círculo, que é o círculo luminoso, que é o raio de luz aqui, é o raio da onda eletromagnética de luz. Então, o raio dele é ρ. E o ρ é igual ao raio da Terra dividido por um coeficiente de refração. Quer dizer, só trabalhei aqui o coeficiente de refração, e o coeficiente de refração é a razão entre o raio da Terra e o raio do círculo oscilador da luz, né? Então, eu deduzi aqui, eu tirei daqui o valor de ρ. Então, nós já temos aqui, você já tem, no caso, o valor do efeito da refração da atmosfera em função do raio da Terra e do coeficiente de refração. Então, essa constante A aqui da expressão, ela lá no final, lá na dedução, que vocês vão fazer, acredito que vocês já estão preparados, uma vez que no vídeo anterior eu deixei livre nos comentários para quem tivesse dúvidas a respeito da dedução, não houve nenhuma dúvida. Então eu creio que vocês dominam bem esse assunto, estão preparados, foram bons estudantes, bons engenheiros, bons topógrafos no curso de vocês, estão prontos para fazer esta dedução. Então o A é igual a 1 menos metade do coeficiente de refração sobre o raio da Terra, e substituindo-se então o coeficiente de refração por 0,13, que eu acredito também que vocês
já saibam a origem desse 0,13, porque no vídeo passado eu deixei livre nos comentários para quem não soubesse e quisesse saber a origem desse 0,13, deixasse nos comentários. Ninguém deixou, então quer dizer que todos sabem a origem desse K igual a 0,13, foram alunos aplicados no curso de formação de agrimensura, ou de engenharia, ou curso de formação de topógrafos, todos sabem a origem desse K igual a 0,13. Então esse K igual a 0,13 entra aqui, e aqui o R é o raio da Terra que Laika considera com esse valor 6.378 quilômetros, que aqui no caso ele é substituído em metros, 6,78 vezes 10 a 6. Então era só isso que eu queria deixar para vocês na aula de hoje. Essa é a expressão da distância horizontal, que está programada lá no programa, no firmware, na estação Laika, e que ao se premer a tecla correspondente à distância horizontal, esse valor da distância horizontal, ao se ter a distância zenital medida lá na estação total e a distância já D que se mediu, e tendo lá o coeficiente K, que já está residente na estação total como 0,13, o raio da Terra também está residente lá, e a Laika, então, lá na sua interface gráfica, fornecerá a distância horizontal como um passe de mágica. Mas por trás disso tem toda essa matemática, toda essa parte de ciência que eu estou apresentando a vocês. Então, espero que vocês tenham apreciado essa aula, deem um like, se não estão inscritos, inscrevam-se, compartilhem com seus colegas, para o nosso canal ficar cada vez mais forte, e até a vista, pessoal!